E se eu te dissesse que a magia de Harry Potter ainda está viva, mas alguns de seus bruxos mais queridos já não estão entre nós? Imagine isso por um momento. Você cresceu com eles, aprendeu com seus personagens e sentiu cada emoção na tela, como se estivesse em Hogwarts. Mas o que você nunca imaginou é que muitas das estrelas que deram vida a este mundo mágico desapareceram. Com o tempo, deixando para trás um legado inesquecível. Não estamos falando apenas de atores secundários, ou de nomes pouco conhecidos. Dumbledore, Snape, Hagrid, McGonagall. Sim, algumas das figuras mais icônicas da saga partiram, e suas histórias fora dos sete são tão surpreendentes quanto os papéis que interpretaram. Desde desafios pessoais e doenças ocultas, até vidas cheias de aventuras, sacrifício e momentos que poucos conhecem, cada um deles deixou uma marca que transcende a tela. Mas, aqui vem o mais impactante. Alguns desses atores faleceram de maneiras completamente inesperadas, outros lutaram em guerras e há quem nunca tenha lido os livros de Harry Potter antes de filmar os filmes. Fatos que farão você ver a saga com uma perspectiva totalmente nova. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não só vai te surpreender, mas também mudará a forma como você se lembra. A história desses atores, suas vidas. Seus legados e os mistérios por trás de suas partidas te esperam nesta jornada cheia de emoção, nostalgia e revelações. Pronto para reviver a magia? De uma perspectiva completamente diferente? Maggie Smith. O que faz com que uma história nunca morra? Talvez sejam os personagens que nos marcam, aqueles que sentimos próximos, mesmo que existam apenas na ficção. Mas a verdade é que, por trás de cada personagem, há um ator que lhe dá vida, e no caso de Harry Potter, esses intérpretes não só fizeram com que a magia parecesse real, mas também deixaram uma marca indelével na memória dos fãs. No entanto, com o passar do tempo, alguns deles partiram, deixando um vazio nos corações daqueles que cresceram com a saga. Um dos casos mais recentes e comoventes foi o de Maggie Smith, que interpretou a inabalável Minerva McGonagall. Sua presença na tela irradiava respeito, sabedoria e uma firmeza que poucos personagens conseguiram transmitir com tanta naturalidade. Desde sua primeira aparição em Harry Potter e a Pedra Filosofal, ficou claro que seu papel não seria secundário. Seu falecimento, em 27 de setembro de 2024, aos 89 anos, marcou o fim de uma era. Curiosamente, antes de interpretar a professora McGonagall, Maggie Smith já era uma lenda do cinema e do teatro britânico, com 2 prêmios Oscar e um histórico de papéis inesquecíveis. Apesar de ter sido diagnosticada com câncer durante as gravações de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, nunca deixou que a doença afetasse seu desempenho. Esse nível de compromisso e paixão é o que a transformou em um ícone. Seu legado continua vivo em cada cena, onde sua voz firme e olhar penetrante deixavam claro que em Hogwarts as regras eram respeitadas. Leslie Phillips. Há personagens que não precisam de um rosto para serem inesquecíveis. Um dos melhores exemplos é o Chapéu Seletor, cuja voz, cheia de mistério e sabedoria, pertencia a Leslie Phillips. Desde o momento em que o Chapéu Seletor cantou sua primeira canção em Harry Potter e a Pedra Filosofal, seu tom brincalhão e sua maneira pausada de falar se tornaram uma marca registrada da franquia. Phillips era um ator britânico com uma carreira que se estendeu por mais de 7 décadas, mas seu papel em Harry Potter foi um dos que mais ressoou com o público jovem. Seu falecimento, em 7 de novembro de 2022, aos 98 anos, deixou em silêncio um dos personagens mais icônicos do mundo mágico. Um dado curioso é que Phillips não foi apenas ator, mas também serviu na Segunda Guerra Mundial como parte da Marinha Real Britânica. Apesar de sua imagem de cavalheiro, inglês refinado, sua vida foi marcada por momentos de bravura e sacrifício. Além disso, em uma entrevista, ele revelou que uma de suas frases mais repetidas em sua vida não era de um de seus filmes, mas do Chapéu Seletor. Difícil, muito difícil. Ele se surpreendia ao ver que gerações inteiras o reconheciam por essas palavras e considerava isso uma grande honra.
Embora a voz de Leslie Phillips não ressoe mais em novos filmes, seu trabalho continua vivo em cada cena, onde com apenas algumas palavras, determinou o destino de cada jovem bruxo em Hogwarts. Alan Rickman. Se houve um personagem que evoluiu inesperadamente, esse foi Severus Snape. Ele passou de ser um professor frio e severo a se tornar o personagem com a história mais comovente de toda a saga. E isso não teria sido possível sem a magistral interpretação de Alan Rickman. Desde sua primeira aparição em Harry Potter e a Pedra Filosofal, ficou claro que sua versão de Snape era perfeita. Seu tom de voz grave, sua forma pausada de falar e sua capacidade de transmitir emoção com um simples olhar o tornaram inesquecível. Sua morte, em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, foi devastador para os fãs. Hickman sabia desde o início da saga qual era o verdadeiro arco de seu personagem, algo que J.K. Rowling lhe revelou em segredo. Por isso, cada gesto de Snape tinha uma intenção, cada pausa em sua voz estava calculada. Sua interpretação foi tão impactante que até Daniel Radcliffe admitiu que, em várias cenas, se sentia intimidado por sua presença. Além de ator, Hickman era um diretor de teatro apaixonado e um ativista comprometido. Ele doou grande parte de sua fortuna para causas beneficentes, sem fazer alarde disso. Ele também tinha um senso de humor único e dizem que pregou peças no elenco em várias ocasiões, incluindo uma brincadeira com uma máquina de peidos durante a filmagem de O Prisioneiro de Azkaban. Sua última aparição, como Snape em As Relíquias da Morte, deixou uma das cenas mais emocionantes de toda a franquia, selando seu legado para sempre. Derek Deadman. Nem todos os personagens de Harry Potter tinham papéis centrais, mas alguns, com uma simples cena, conseguiram transmitir a magia do mundo criado por J.K. Rowling. Derek Deadman, que interpretou Tom, o barman do Caldeirão Furado, foi um exemplo disso. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Tom é quem recebe Harry e Hagrid quando eles entram no bar mágico pela primeira vez. Sua expressão amável e sua interação com os clientes refletiam a cotidianidade do mundo dos bruxos, permitindo que o público sentisse que estava entrando em um lugar com história própria. Derek Deadman foi um ator britânico com uma carreira extensa no cinema e na televisão. Embora seu papel em Harry Potter tenha sido breve, ele é lembrado com carinho pelos fãs. Faleceu em 22 de novembro de 2014. Aos 74 anos, após uma longa batalha contra a diabetes. Um dado curioso sobre sua cena é que, inicialmente, planejou-se que seu personagem tivesse mais falas no filme, mas sua participação foi reduzida na edição final. Ainda assim, sua breve aparição foi suficiente para que os fãs lembrassem de seu rosto toda vez que Harry entrava no mundo mágico. Apesar de seu falecimento, a imagem de Tom limpando copos atrás do balcão permanece viva na mente daqueles que assistiram ao filme incontáveis vezes. João Hart. Se houve um personagem que representava o misticismo e a antiguidade da magia, esse foi o Sr. Ollivander, o lendário fabricante de varinhas. Interpretado por John Hart, seu personagem tinha uma presença enigmática e um olhar que parecia ver além da realidade. Desde a primeira vez que aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Ollivander deixa claro que as varinhas escolhem seus bruxos, e não o contrário. Sua forma de falar pausada e seu conhecimento profundo da magia o tornaram um dos personagens mais fascinantes. Hart faleceu em 25 de janeiro de 2017, aos 77 anos, após uma luta contra o câncer de pâncreas. Um dado curioso é que John Hart nunca leu os livros de Harry Potter antes de aceitar o papel. Foi depois de filmar sua primeira cena que ele decidiu explorar a história de Ollivander com mais profundidade. Ele também costumava brincar em entrevistas dizendo que os fãs o paravam na rua para perguntar qual varinha era melhor, como se ele realmente fosse o lendário fabricante de varinhas. Apesar de sua curta participação na saga, seu personagem é fundamental. Seu retorno em As Relíquias da Morte foi crucial para que Harry compreendesse a verdadeira natureza das varinhas e o poder da Varinha das Varinhas. Sua interpretação, cheia de mistério e profundidade, continua sendo uma das mais lembradas dentro do universo mágico.
Eric Sikes. Alguns personagens em Harry Potter tiveram um destino trágico, e um deles foi Frank Bryce, o jardineiro da Casa Ridley. Interpretado por Eric Sikes. Em O Cálice de Fogo. Frank é um idoso solitário que se torna vítima de Voldemort antes que o Senhor das Trevas recupere sua forma física. Eric Sikes faleceu em 4 de julho de 2012, aos 89 anos. Sua carreira como ator e comediante o transformou em uma figura lendária na televisão britânica. Um detalhe pouco conhecido é que, embora no filme Frank Bryce não tenha muitas falas, no livro sua história é mais aprofundada. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial que foi acusado injustamente do assassinato da família Ridley. Apesar de ser inocente, viveu isolado até o dia de sua morte. Sikes, que sofreu de problemas auditivos em seus últimos anos, continuou atuando até pouco antes de seu falecimento. Sua interpretação em Harry Potter e o Cálice de Fogo foi breve, mas seu rosto, cheio de desconfiança e seu destino trágico, deixaram uma marca na saga. Hoje em dia, muitos fãs lembram sua cena como uma das mais assustadoras, já que marca o verdadeiro retorno de Voldemort e o início dos eventos mais sombrios na história de Harry. Verne Troyer. Nem todos os atores em Harry Potter eram humanos de estatura média. Verne Troyer, conhecido por seu papel como Griffook em Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi um ator cuja vida foi marcada tanto pelo sucesso quanto por desafios pessoais. Troyer faleceu em 21 de abril de 2018, aos 49 anos, devido a uma intoxicação por álcool que mais tarde foi classificada como suicídio. Apesar de sua pequena estatura, de 69 centímetros, ele tinha uma personalidade gigante. Além de seu papel em Harry Potter, ele era conhecido por interpretar Minime na saga de Austin Powers, o que o tornou uma das figuras mais queridas do cinema de comédia. Curiosamente, em As Relíquias da Morte, Griffook foi interpretado por Warwick Davis, outro ator de baixa estatura. Embora Troyer não tenha retornado para os filmes finais, seu trabalho na primeira parte ajudou a estabelecer a imagem dos Duendes de Gringotts no universo cinematográfico. Sua história é uma das mais tristes dentro do elenco de Harry Potter, pois lutou durante anos contra a depressão e o vício. No entanto, seu legado continua vivo na indústria do cinema, onde é lembrado como um artista com grande senso de humor e uma determinação inabalável. Azel Douglas. O universo de Harry Potter não estava apenas cheio de personagens jovens e vibrantes, mas também de figuras sábias e enigmáticas. Uma delas foi Bathilda Buckshot, a renomada historiadora da magia, interpretada por Azel Douglas em As Relíquias da Morte, Parte 1. Douglas faleceu em 8 de setembro de 2016 aos 92 anos. Sua carreira no cinema e na televisão britânica se estendeu por mais de 7 décadas, consolidando-a como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Um dos momentos mais aterrorizantes da saga ocorre em sua própria casa, quando Harry e Hermione descobrem que o corpo de Bathilda foi possuído pela cobra Nagini. Esta cena foi especialmente impactante para os fãs, e grande parte do mérito recai na atuação de Douglas, que soube transmitir uma inquietante sensação de perigo sem pronunciar uma única palavra. Embora seu papel na saga tenha sido breve, o personagem de Bathilda Bagshot tem uma importância-chave na história. Ela foi uma das maiores especialistas em história da magia e autora do livro História da Magia, que os estudantes de Hogwarts usavam em suas aulas. Além disso, foi amiga próxima da família Dumbledore e conhecia segredos que mudariam o destino de Harry. Apesar de seu falecimento, a interpretação de Douglas continua causando arrepios em quem revive a saga. Terence Baylor. Dentro do mundo de Harry Potter, cada casa de Hogwarts tinha um fantasma representativo e Sonserina não era a exceção. Seu espectro era o Barão Sangrento, interpretado por Terence Baylor em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Baylor faleceu em 2 de agosto de 2016 aos 86 anos, após uma carreira no cinema e na televisão que incluiu mais de 4 décadas de trabalho na indústria do entretenimento.
O que muitos não sabem é que o Barão Sangrento tem uma das histórias mais sombrias dentro do mundo mágico. Ele foi o responsável pela morte de Helena Raventla, a Dama Cinzenta, a quem assassinou em um ataque de fúria antes de tirar a própria vida. Sua figura está coberta de sangue, lembrando eternamente seu crime. Baylor, que havia trabalhado em múltiplas produções britânicas, trouxe um ar de mistério e solenidade ao personagem, embora sua participação na saga tenha sido breve. A maioria dos fãs desejou que sua história fosse mais explorada nos filmes, já que nos livros, sua relação com Helena é fundamental para a busca dos Horcruxes. Apesar de seu falecimento, sua imagem flutuando nos corredores de Sonserina continua sendo parte da atmosfera arrepiante de Hogwarts. Ricardo H. Quando se pensa no diretor de Hogwarts, a imagem de Albus Dumbledore surge imediatamente. Sua presença imponente, sua sabedoria inabalável e seu olhar inconfundível tornaram um mentor definitivo para Harry Potter. Richard Harry, que interpretou o Dumbledore nos 2 primeiros filmes da saga, deu ao personagem um ar de nobreza e calor, mostrando uma versão do diretor que muitos consideram insuperável. Harry faleceu em 25 de outubro de 2002, aos 72 anos, devido a complicações decorrentes de um linfoma de Hodgkin. Sua morte deixou um grande vazio na franquia, obrigando os realizadores a procurar um novo ator para o papel. O que muitos não sabem é que Harry inicialmente recusou o papel de Dumbledore. Foi sua neta, uma grande fã dos livros, quem o convenceu a aceitar o papel. Ele também era conhecido por seu forte caráter e seu senso de humor ácido, o que levou a momentos memoráveis no set de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Curiosamente, antes de seu falecimento, ele havia afirmado que planejava continuar na saga e não queria ser substituído. No entanto, sua saúde se deteriorou rapidamente e ele não pôde continuar. Seu legado continua vivo em suas 2 interpretações, onde conseguiu capturar a essência do sábio diretor de Hogwarts, com uma serenidade que, para muitos, continua sendo inigualável. Elizabeth Spriggs. Entre os muitos retratos encantados de Harry Potter, poucos eram tão memoráveis quanto a Dama Gorda, a guardiã do dormitório da Grifinória. Seu papel, embora breve, tinha um toque de humor e excentricidade que se encaixava perfeitamente no mundo mágico. Elizabeth Spriggs foi a responsável por dar vida à personagem em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Spriggs faleceu em 2 de julho de 2008, aos 78 anos. Após sofrer complicações decorrentes de uma série de acidentes vasculares cerebrais. O que muitos desconhecem é que, embora sua personagem tenha aparecido apenas no primeiro filme, nos livros, sua presença é recorrente. De fato, a Dama Gorda é famosa por seu gosto pelo canto, o que em uma ocasião lhe causou problemas quando quebrou um vidro com sua voz. Spree era uma atriz de teatro e televisão com uma carreira que se estendeu por mais de 4 décadas. Ela foi uma figura importante na Royal Shakespeare Company, o que demonstra seu grande talento interpretativo. Apesar de ter sido substituída nos filmes seguintes, sua versão da Dama Gorda continua sendo a mais lembrada pelos fãs da saga. Ricardo Griffiths. Se há um personagem em Harry Potter que gerava repulsa e frustração em partes iguais, esse era Vernon Dursley, o tio de Harry. Seu desprezo pela magia e seu tratamento cruel para com seu sobrinho fizeram dele um dos antagonistas mais odiados da saga. No entanto, por trás do personagem havia um ator com um enorme talento, Richard Griffiths. Griffiths faleceu em 28 de março de 2013, aos 65 anos, devido a complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca. O que muitos não sabem é que na vida real, Griffith era completamente oposto ao seu personagem. Era um homem amável e generoso, com grande senso de humor. De fato, Daniel Radcliffe o considerava um mentor, e quando Radcliffe estreou no teatro, Griffiths foi seu companheiro de cena na peça Ecus. Além disso, Griffith era apaixonado pelo teatro e ganhou múltiplos prêmios por suas interpretações nos palcos britânicos. Sua presença em Harry Potter trouxe um nível de realismo aos Dursley, tornando-os uma família disfuncional, mas crível. Sua atuação continua sendo uma das mais lembradas dentro da saga. E embora seu personagem tenha sido odiado por muitos, seu talento continua sendo indiscutível. Robert Coltrane.
A magia de Harry Potter não está apenas nos feitiços e varinhas, mas também nos personagens que nos fizeram sentir em casa. Rubio Hagrid, o adorável guardião de Hogwarts, era um personagem que encarnava a lealdade, a ternura e a coragem. Seu papel foi interpretado magistralmente por Robert Coltrane, que deixou uma marca indelével na saga. Coltrane faleceu em 14 de outubro de 2022, aos 72 anos, devido a uma falência múltipla de órgãos, agravada pela osteoartrite. Curiosamente, J.K. Rowling sempre imaginou Coltrane como Hagrid, mesmo antes de começarem os filmes. Sua interpretação carismática fez com que o personagem parecesse genuíno e humano, apesar de seu grande tamanho e seu amor por criaturas mágicas. Em uma entrevista, Coltrane refletiu sobre seu papel em Harry Potter e disse algo que comoveu os fãs. Daqui a 50 anos, as pessoas continuarão assistindo a esses filmes. E tristemente, eu já não estarei aqui, mas Harry sim. Essa frase agora ressoa com mais força do que nunca. Embora Coltrane já não esteja fisicamente, seu legado, como o gigante de bom coração de Hogwarts, viverá por gerações. Timothy Bateson. A saga de Harry Potter nos apresentou várias criaturas mágicas, mas poucas foram tão memoráveis quanto o monstro, o elfo doméstico rabugento, mas leal, que serviu à família Black. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, sua voz foi interpretada por Timothy Bateson, um veterano ator britânico. Bateson faleceu em 15 de setembro de 2009, aos 83 anos, após uma extensa carreira no cinema, televisão e rádio. O que muitos não sabem é que Monstro não estava originalmente planejado para aparecer no filme Ordem da Fênix. Foi J.K. Rowling quem insistiu para que ele fosse incluído, já que seu papel seria crucial nos eventos das Relíquias da Morte. Bateson, que havia trabalhado em teatro clássico, trouxe uma voz única para Monstro, fazendo com que o personagem parecesse velho, cansado e ressentido, mas ao mesmo tempo cheio de história e profundidade. Após a morte de Bateson, o personagem de Monstro foi interpretado por outro ator em As Relíquias da Morte, mas sua primeira aparição continua sendo uma das mais lembradas pelos fãs da saga. Michael Gambon. Após o falecimento de Richard Harris, os realizadores de Harry Potter enfrentaram o desafio de encontrar um novo alvo Dumbledore. O escolhido foi Michael Gambon, que trouxe uma energia diferente ao personagem, mostrando mais dinâmico e temperamental em comparação com a versão serena de Harris. Gambon faleceu em 27 de setembro de 2023, aos 82 anos, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Embora muitos fãs tenham tido dificuldades para aceitar sua interpretação, no início, com o passar dos anos, ele se tornou uma parte fundamental da saga. Sua abordagem mais enérgica permitiu que Dumbledore parecesse mais ativo, especialmente em momentos cruciais, como o confronto contra Voldemort em A Ordem da Fênix. O que poucos sabem é que Gambon nunca leu os livros de Harry Potter. Em várias entrevistas, ele admitiu que preferia se basear apenas no roteiro para construir seu personagem, evitando que sua interpretação fosse influenciada por expectativas externas. Apesar de seu falecimento, sua versão de Dumbledore continua sendo uma das mais lembradas, e seus momentos icônicos, como sua despedida emocionante em O Enigma do Príncipe, continuam comovendo os fãs da saga. Roberto Heri. O mundo mágico de Harry Potter não era composto apenas por jovens bruxos e bruxas, mas também por figuras políticas que influenciavam os eventos da história. Um deles foi Cornelius Fudge, o ministro da magia, interpretado por Robert Heri. Harry faleceu em 3 de agosto de 2017, aos 91 anos, deixando um legado de mais de 70 anos na atuação. Ao longo de sua carreira, Harry se especializou em interpretar figuras de autoridade britânicas. De fato, antes de ser Fudge, ele havia interpretado Winston Churchill em várias ocasiões, papel pelo qual se tornou amplamente reconhecido. Em Harry Potter, seu personagem passou de ser um líder aparentemente competente para uma figura negacionista e temerosa, que preferia ignorar o retorno de Voldemort, em vez de enfrentá-lo. Sua frase Dumbledore sempre teve um dom para o drama. Dita após a épica fuga de Dumbledore em A Ordem da Fênix, continua sendo uma das mais memoráveis da franquia. Apesar de seu falecimento, a interpretação de Harry como ministro da magia ainda é lembrada pelos fãs, como um exemplo de como o medo pode levar à inação com consequências devastadoras.
Helen MC Crory. Algumas das atuações mais impactantes em Harry Potter não vêm de personagens heróicos, mas daqueles que existiam à margem, entre o bem e o mal. Um exemplo disso é Narcisa Malfoy, a mãe de Draco, magistralmente interpretada por Helen MC Crory. MC Crory faleceu em 16 de abril de 2021, aos 52 anos, após uma batalha contra o câncer de mama. Sua morte foi um golpe devastador para a comunidade artística. O que muitos desconhecem é que inicialmente ela foi escolhida para interpretar Bellatrix Lestrange, mas sua gravidez a impediu de aceitar o papel. Felizmente, mais tarde ela foi selecionada para interpretar Narcisa, dando ao personagem uma profundidade que nos livros não estava tão desenvolvida. Sua cena em As Relíquias da Morte, onde ela mente para Voldemort para proteger seu filho Draco, é um momento-chave da história, já que sua decisão de trair o Senhor das Trevas permite que Harry possa derrotá-lo. Além de Harry Potter, MC Crory é lembrada por seu incrível trabalho em Peaky Blinders, onde interpretou Polly Grey. Seu talento, intensidade e elegância a transformaram em uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Pacote Robert Lloyd. O mundo mágico de Harry Potter estava cheio de personagens com moralidade questionável. E um deles foi Bart Crouch, Senhor, interpretado por Robert Lloyd Peck. Seu personagem, um alto funcionário do Ministério da Magia, foi responsável por decisões extremas que tiveram graves consequências na história. Lloyd Peck faleceu em 16 de janeiro de 2014, aos 69 anos, devido a um câncer de pâncreas. Em O Cálice de Fogo, sua interpretação de Crouch mostrou um homem obcecado, com a justiça a ponto de enviar seu próprio filho para Azkaban. Sua frieza e rigidez o tornaram um personagem difícil de esquecer. O curioso é que Lloyd Peck era mais conhecido por seus papéis cômicos na televisão britânica antes de entrar no mundo de Harry Potter. Seu trabalho na série Only Fools and Horses o tornou famoso no Reino Unido, mostrando sua versatilidade como ator. Embora sua participação na saga tenha sido breve, sua interpretação de um homem consumido pela culpa e ambição ficou gravada na memória dos fãs. Paulo Potter. Um dos atores mais talentosos e versáteis que teve uma breve passagem por Harry Potter foi Paul Potter, que interpretou o mago Alfred Varply em O Enigma do Príncipe. Embora seu personagem tenha tido pouco tempo na tela, sua carreira no cinema e na televisão foi extraordinária. Potter faleceu em 5 de abril de 2021. Aos 54 anos, devido a um tumor cerebral, sua morte deixou um vazio na indústria, pois ele era considerado um dos atores mais talentosos de sua geração. Embora muitos o lembrem por sua participação em Harry Potter, Potter foi amplamente reconhecido por seu papel na série Friday Night Dinner, onde demonstrou sua incrível capacidade para a comédia. Um dado interessante é que, antes de se juntar ao elenco de Harry Potter, Potter trabalhou em Quantum of Solace, um dos filmes de James Bond, mostrando sua versatilidade como ator. Apesar de seu breve papel na saga, sua carreira no cinema e na televisão deixou uma marca indelével na indústria. Dave Legeno. Alguns personagens em Harry Potter representavam um perigo oculto no mundo mágico, e um dos mais intimidantes foi Fenrir Greyback, o temível lobisomem, aliado de Voldemort. Interpretado por Dave Legeno, seu personagem aterrorizava tanto os bruxos quanto os trouxas. Legeno faleceu em 6 de julho de 2014, aos 50 anos, enquanto fazia trilha no Vale da Morte, na Califórnia. Seu corpo foi encontrado por excursionistas dias depois. Curiosamente, antes de se tornar ator, Legeno era um lutador de artes marciais mista e praticava boxe. Seu físico impressionante e sua experiência em combate fizeram dele a escolha perfeita para interpretar Greyback, um personagem selvagem e brutal. Na saga, Greyback é responsável pela transformação de Rubeus Lupin em lobisomem, e nos filmes ele é mostrado como um inimigo feroz. Embora seu tempo em tela não tenha sido extenso, seu personagem ficou gravado na memória dos fãs por sua aparência aterrorizante e sua crueldade desumana. Seu falecimento foi inesperado e trágico, pois Legeno era um aventureiro apaixonado e gostava de explorar lugares remotos. Apesar de sua partida, seu papel em Harry Potter continua sendo lembrado como um dos vilões mais inquietantes da saga. Jimmy Gardner.
No mundo de Harry Potter, cada personagem, não importando quão pequeno fosse seu papel, ajudava a construir a atmosfera mágica. Jimmy Gardner, que interpretou o motorista do ônibus Noitebus, Ernie Prang, foi um desses atores que deixou sua marca na saga. Gardner faleceu em 26 de maio de 2010. Aos 85 anos, após uma longa carreira no cinema e na televisão. Seu papel em Um Prisioneiro de Azkaban foi breve, mas memorável. Como distraído e calmo motorista do ônibus Noitebus, Ernie Prang contrastava perfeitamente com a energia caótica do jovem assistente Stan Shumpike. A cena em que ele desvia de carros em alta velocidade enquanto dirige o ônibus é uma das mais cômicas do filme. O que muitos não sabem é que Gardner tinha uma vasta experiência no teatro e havia trabalhado em produções da Royal Shakespeare Company. Além disso, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, antes de se dedicar completamente à atuação. Embora sua participação em Harry Potter tenha sido breve, seu personagem continua sendo uma parte querida da saga, e sua interpretação deu um toque especial a um dos momentos mais divertidos da série, John Neville. No universo de Harry Potter, há personagens que, embora não apareçam muito na tela, desempenham um papel crucial na história. John Neville interpretou o Professor Everard, o antigo diretor de Hogwarts, cujo retrato no escritório de Dumbledore ajudava a transmitir mensagens importantes. Neville faleceu em 19 de novembro de 2011, aos 86 anos, após uma batalha contra o Alzheimer. Antes de seu papel em Harry Potter, Neville era um ator altamente respeitado no mundo do teatro, conhecido por suas interpretações em obras clássicas de Shakespeare. No cinema, seu papel mais icônico foi em As Aventuras do Barão de Munchausen, onde interpretou o protagonista. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, seu personagem, o Professor Everard, é mostrado como um dos retratos no escritório de Dumbledore. Embora não tenha tido muitas falas, seu personagem é crucial na história, pois ajuda a alertar sobre o ataque a Arthur Weasley. Apesar de seu falecimento, seu legado na atuação continua vivo, e sua breve e mais significativa aparição em Harry Potter é um reflexo de sua impressionante trajetória. Azel, corte. Não. Todos os atores de Harry Potter foram amplamente reconhecidos por sua participação na saga, mas suas contribuições foram valiosas para a construção do universo mágico. Azel Curti, que teve uma breve aparição na série, foi uma dessas figuras. Curti faleceu em 15 de abril de 2008, aos 82 anos, após uma carreira cheia de sucessos no cinema e na televisão. O que torna seu legado especial é que Curti foi uma das atrizes mais icônicas do cinema de terror clássico. Antes de Harry Potter, era conhecida por seus papéis em filmes da Hammer Horror, onde trabalhou ao lado de atores lendários como Christopher Lee e Vincent Price. Embora sua aparição em Harry Potter tenha sido mínima, sua conexão com o mundo do cinema de fantasia e horror a tornou uma peça-chave na história do cinema. Seu legado continua sendo lembrado pelos fãs do gênero. Potter Cartwright. Dentro do mundo mágico, alguns personagens passavam despercebidos, mas tinham um impacto importante na história. Potter Cartwright, que teve um pequeno papel na saga, foi outro dos atores que ajudaram a dar vida a Harry Potter. Cartwright faleceu em 30 de novembro de 2013, aos 78 anos, após uma carreira no cinema e na televisão que se estendeu por mais de 4 décadas. Seu trabalho na saga não foi muito extenso, mas sua participação na indústria cinematográfica britânica foi significativa. Além de Harry Potter, Cartwright trabalhou em numerosas produções da BBC e no teatro, o que o tornou um ator muito respeitado dentro do meio. Seu falecimento foi uma grande perda para a indústria, e embora seu nome não seja dos mais reconhecidos na franquia, sua contribuição para o mundo mágico continua sendo parte de sua história. Alfred Burke, dentro do mundo mágico, de Harry Potter. Havia personagens que, embora não tivessem um papel central na trama, ajudavam a dar maior profundidade à história. Alfred Burke foi um ator britânico que teve uma breve participação na saga, mas sua carreira na atuação foi extensa e respeitada. Burke faleceu em 17 de fevereiro de 2011, aos 92 anos, deixando para trás uma trajetória de mais de 6 décadas, no cinema e na televisão. Embora em Harry Potter seu papel tenha sido menor, muitos o lembram por seu trabalho na série de televisão Public Eye, onde interpretou o investigador Frank Marker por mais de uma década.
Seu talento para interpretar personagens com grande seriedade e profundidade o tornou uma figura destacada na indústria do entretenimento britânico. O que poucos sabem é que Borg não tinha intenções de se tornar ator. Em sua juventude, trabalhou em diversas profissões antes de decidir que a atuação era sua verdadeira paixão. Seu talento levou a trabalhar em inúmeras produções teatrais antes de chegar ao cinema. Sua passagem por Harry Potter foi uma pequena parte de sua impressionante carreira, mas seu legado como ator continua vivo na memória daqueles que apreciaram seu trabalho. Sam Beasley. No mundo de Harry Potter, a história de Hogwarts estava cheia de antigos professores, diretores e figuras ilustres que deixaram sua marca na escola. Um deles foi o professor Everard, cujo retrato no escritório de Dumbledore desempenhou um papel crucial em momentos críticos. Este personagem foi interpretado por Sam Beasley. Beasley faleceu em 12 de junho de 2017, aos 100 anos, tornando-se um dos atores mais longevos a ter participado da saga. O que torna sua história ainda mais impressionante é que Beasley teve duas carreiras de sucesso, uma como ator em sua juventude e outra como antiquário durante várias décadas, antes de retornar à atuação em sua velhice. Sua participação em Harry Potter e a Ordem da Fênix foi breve, mas significativa. Como retrato de um antigo diretor de Hogwarts, Everard ajudou a transmitir uma mensagem crucial à Ordem da Fênix, após o ataque a Arthur Weasley. Beasley também trabalhou em outras grandes produções, como Bridget Jones e No Limite da Razão e em adaptações teatrais de Shakespeare. Sua longevidade e talento o tornaram um ator admirável, e sua presença em Harry Potter é um lembrete de sua grande carreira. O mundo de Harry Potter continua vivo na memória dos fãs. Através de seus filmes, livros e parques temáticos, a história continua a inspirar novas gerações. No entanto, a magia deste universo não teria sido possível sem os atores que lhe deram vida. Cada uma dessas estrelas deixou sua marca na saga, e embora já não estejam fisicamente conosco, seu legado permanece intacto. Desde os personagens mais queridos até os vilões mais temíveis, cada um trouxe algo único que fez de Harry Potter uma experiência inesquecível. Recordar esses atores não é apenas uma homenagem às suas vidas, mas também um lembrete de que a arte tem a capacidade de transcender o tempo. Através de suas interpretações, eles continuam presentes em cada maratona de filmes, em cada cena icônica e em cada momento em que um fã volta a se mergulhar no mundo mágico de Hogwarts. Afinal, como Dumbledore disse uma vez, as pessoas que realmente nos amam nunca nos deixam completamente.